Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre leitura de notícias. Acompanhe aqui comigo. Temos aqui então uma notícia. Observe, toda notícia é formada por o quê? Por uma manchete, que é o título. Ele aparece mais destacado da maioria das palavras do texto, certo? Então ele aparece em uma fonte maior, em negrito, certo? Olha lá, qual é a nossa manchete? Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádio após os jogos. Olha que atitude bem interessante, então, que foi retratada. Será que deveria ser notícia isso? Deveria ser a coisa mais comum, né, pessoal? Não poderia ser notícia. Porém, como isso não acontece, essa atitude, claro, que foi parar na mídia através de uma notícia. E nós temos também aqui o subtítulo, que é o quê? É chamado aqui de linhas finas, pode ser chamado de linhas finas, tá? Então o que ele diz lá? Munidos de sacos de lixo, membros das duas torcidas recolheram resíduos nas arenas onde as seleções de seus países venceram nessa semana. No Mundial do Brasil, japoneses já haviam dado exemplo de limpeza. Muito bem. E toda notícia é datada, sempre tem a data em que ela foi publicada, certo? Então, aqui 20 de junho de 2018. Quando é em um site, também temos o horário, então, em que ela foi publicada, certo? Muito bem. Agora observe aqui, eu quero chamar a atenção para uma situação aqui. Então, a notícia ela tem uma certa organização, como eu já falei lá. Temos lá a manchete, temos lá as linhas finas, e o primeiro parágrafo de toda notícia nós chamamos de lead, tá? O que é o lead? O lead ele traz sempre as principais informações presentes numa notícia. Então, olha lá, os torcedores do Senegal comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com um exemplo de boas maneiras. Então, isso é o nosso primeiro parágrafo. Temos as respostas para certas perguntinhas lá. Quem participou dessa ação, o que aconteceu, onde aconteceu, como, né? Então, geralmente o lead ele traz essas respostas para essas perguntinhas. O que é a notícia, pessoal, né? O que ela tem como objetivo? Ela tem como objetivo informar o leitor sobre um acontecimento. Sempre esse acontecimento ele é real, ele precisa ser real. E apurado, né? Porque às vezes nós chamamos aí de falsas notícias ou no termo inglês fake news, que são divulgadas aí infelizmente. Então, elas apresentam fatos, ou deveriam apresentar fatos, né, que devem ser imparciais, apesar de ser um pouquinho difícil, né, de haver notícias imparciais. O jornalista não deve, ou não deveria, tomar partido quando apresenta esses fatos. Então, ele precisa apenas divulgar a informação sem puxar a sardinha para ninguém, digamos assim, certo? O jornalista, então, ao escrever uma notícia, ele precisa fazer sempre a apuração dos fatos. Para isso, ele pode entrevistar pessoas, especialistas naquela área. Se o assunto é saúde, educação, meio ambiente, questão de segurança pública, então são ouvidas pessoas especialistas nesse assunto, além de pesquisas que podem ser feitas em livros, em informações divulgadas pelo IBGE e assim por diante. Onde que as notícias podem ser publicadas, pessoal? Claro, TV, hein? TV, eu sei que eu tenho lá o jornal, né? Programas jornalísticos que divulgam lá muitas notícias, certo? Onde mais? No rádio, é bem comum programas de noticiários lá. No carro, lá as pessoas estão indo trabalhar ou voltando do trabalho, elas vão ouvindo ali algumas emissoras que naquele momento estão transmitindo notícia. Também nos jornais, obviamente, nos portais de notícia, né, sites, blogs que podem trazer essas informações. Então, observe muito bem então, onde eles podem ser publicados e divulgados. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre leitura de notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.